Olá pessoal, então a gente inicia aqui a nossa aula 4 de pesquisa operacional. Tá? Nessa aula a gente vai tratar de problemas de mistura, um problema clássico da pesquisa operacional também. Problemas de mistura são problemas que utilizam a combinação de diversas matérias-primas para a produção de diversos produtos finais, restringindo a utilização de cada matéria-prima ao menor custo possível. Esses problemas de mistura, eles normalmente são problemas de minimização, enquanto que os problemas do mix de produção, que nós estudamos anteriormente, são problemas de maximização de lucro, maximização de receita ou da margem de contribuição. O primeiro problema da mistura que a gente vai observar aqui é o problema da dieta. O que seria a dieta? A melhor combinação para uma refeição atendendo todas as necessidades nutricionais a menor custo. O problema que a gente vai observar é realmente uma dieta, para uma pessoa. E a gente pode imaginar que, poxa, a gente nunca vai resolver um problema de pesquisa operacional para uma dieta de uma pessoa. Mas pode ser que a gente tenha que resolver uma questão de dieta para uma escola inteira, né? Então aí sim a gente vai ter um problema de pesquisa operacional mais robusto. Ou então a gente pode trabalhar numa fazenda e ter que controlar a dieta bovina ou a dieta dos frangos, assim por diante, né? Então você tem várias aplicações reais aqui desse problema, além da dieta em si. Bom, então o problema da dieta, qual é a melhor combinação para uma refeição, atendendo todas as necessidades nutricionais a menor custo? E aqui a gente vai dar um exemplo aqui de brincadeira, né? Mas que é interessante. Minha dieta requer que toda a comida que eu coma venha dos 4 grupos alimentares básicos: chocolate, sorvete, refrigerante e torta. No momento, os 4 alimentos seguintes estão disponíveis para consumo: brownies, sorvete de chocolate, Coca-Cola e torta de abacaxi. Cada brownie custa R$5. Cada bola de sorvete de chocolate custa R$2. Cada garrafa de Coca-Cola custa R$3 e cada pedaço de torta de abacaxi custa R$8. Tá? A cada dia, precisa ingerir pelo menos 500 calorias, 180 gramas de chocolate, 300 gramas de açúcar e 240 gramas de gordura. O conteúdo nutricional por unidade de cada alimento é mostrado na tabela a seguir. Formule um problema de programação linear que possa ser usado para satisfazer meus requerimentos nutricionais diários a um custo mínimo. É óbvio que esse é um problema de brincadeira, né? Não façam isso em casa, isso aqui não é de verdade. E aí está a tabela, né? Então a tabela está mostrando o brownie, quantas calorias tem no brownie, qual o percentual, na verdade, quantos gramas de chocolate você tem no brownie, quanto você tem de açúcar e quanto você tem de gordura, porque são as 3 necessidades básicas, né, daquele cidadão ali no problema. Então, você tem a bola de sorvete de chocolate, que tem 200 calorias, 60 gramas de chocolate, 60 gramas de açúcar e 120 gramas de gordura. Garrafa de Coca-Cola, você sabe que a garrafa de Coca-Cola ela tem 150 calorias, mas ela não tem chocolate. Ela tem açúcar e tem um pouquinho de gordura. Um pedaço de torta de abacaxi já tem açúcar e tem bastante gordura, né? Mas também não tem chocolate. Isso quer dizer que somente os 2 primeiros alimentos vão contribuir para o meu consumo de chocolate. Então, se eu preciso comer chocolate todo dia, eu vou ter que consumir um ou os 2 desses 2 primeiros produtos, brownie e a bola de sorvete de chocolate. Então, qual é o modelo de programação linear que atenderia os requisitos dessa dieta e que minimizaria o seu custo? Então está aqui a formulação. Quais são as minhas variáveis de decisão? O custo total de minha dieta ele vai ser determinado pela quantidade de alimentos de cada tipo comprado. Tá? Então, a quantidade de brownies comprados por dia, x2 o número de bolas de sorvete de chocolate comprados por dia,
x3, número de garrafas de Coca-Cola comprada por dia, e x4, número de pedaços de torta de abacaxi comprados por dia. Então é isso que eu quero decidir, né? Uma vez eu decidindo quanto eu vou comprar de cada uma dessas coisas para consumir todos os dias, eu tenho aí o meu modelo, né? O meu resultado, o meu modelo de programação linear. E a função objetivo? Meu objetivo é consumir todas aquelas necessidades, mas com o custo mínimo possível. Então, a minha função objetivo é minimizar o meu custo, que eu chamei de Z, né? E eu vou multiplicar 5, que é o custo do brownie, vezes o brownie, mais 2, que é o custo do sorvete, vezes a quantidade de sorvete, mais 3, que é o custo da Coca-Cola, vezes a quantidade de garrafas de Coca-Cola, mais 8, que é o custo da torta de abacaxi, vezes a quantidade de pedaços de torta de abacaxi. Tá? Isso aí vai me dar um resultado, né, em reais por dia. E quais são as restrições? A quantidade de calorias ingeridas diariamente não podem ser inferiores aos requerimentos diários. Então são essas as restrições basicamente. Então você tem, ó, no primeiro caso, a gente está falando aqui, ó, que de necessidades, vamos voltar lá no problema, calórica, né? Então você tem aqui, ó, 400 calorias do brownie, 200 do sorvete, assim por diante. Então, no meu problema, a gente tem que o número de calorias tem que ser maior que 500 calorias, maior ou igual, né? Vamos só confirmar lá em que ponto do texto estava escrito isso. Ó, a cada dia precisa ingerir pelo menos 500 calorias. É óbvio que essa é uma dieta de engorda, então seria uma dieta mais parecida como se fosse uma dieta para a dieta para você utilizar numa fazenda, né, para engordar boi. Não é uma dieta de emagrecimento, né? Você não teria um limite, um teto, então teria que ser menor ou igual. Ok? Então tá aqui. Primeira, calorias por dia. A segunda é a quantidade de chocolate ingerida diariamente não pode ser inferior ao requerimento diário. Então tá aqui. 90, que é a quantidade de chocolate que você tem no produto 1, que é o brownie, mais 60, que é a quantidade que você tem de chocolate no produto 2, que é o sorvete, tem que ser maior que 180 gramas, que é o mínimo que eu tenho que ingerir de chocolate por dia. A mesma coisa, açúcar, eu também tenho uma restrição de ingestão mínima diária, né? Todos os produtos contêm açúcar nessas quantidades. X1, que é o brownie, tem 60, X2, que é o sorvete, tem 60, X3, que é a Coca-Cola, tem 120, e X4, que é a torta, tem 120. Tem que ser maior do que 300 por dia, ok? A quantidade de gordura ingerida diariamente não pode ser inferior ao seu requerimento diário, mesma coisa. Então você tem aqui, ó, 60 do produto 1, 120 do produto 2, 30 do produto 3, 150 do produto 4, maior ou igual a 240, que era o limite mínimo diário. Mais a restrição de não negatividade, né? Então, o número de unidades de alimento tem que ser positivo. E aí você tem essa solução. Essa aí é o seu problema. Então, esse problema é bem simples. É claro que, como a gente viu nos outros casos, a gente pode ter restrições que pelo menos 1/3 da alimentação precisa conter o nutriente tal e assim por diante. Então, esse tipo de coisa dá para colocar. Mas no geral é uma modelagem muito simples, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui essa semana. E aí tem um outro problema da mistura, que é o que a gente vai pegar, misturar
Parece um pouco aquele problema da produção do petróleo, mas é um pouquinho diferente, né? Esse problema de composição de tintas, que eu vou misturar produtos para fazer diferentes tipos de tinta, isso também você pode pensar que isso pode ser utilizado para produção de refrigerante, produção de gelatina, tá? Esse problema ele veio lá da apostila que eu passei para vocês na primeira aula, apostila da EAD, na página 65. Então, né, você aperta pause agora e aí vai achar a sua apostila. Depois você volta aqui, tá bem? Então agora você já está aí com a apostila na mão, ou em alguma outra tela. Então vamos lá, o que diz? A Cobre Muro Tintas Limitada produz dois tipos de tinta, uma de secagem normal, que ele já apelida de SN, outra de secagem rápida, que é apelida de SR. Ambas utilizam os mesmos componentes em sua constituição, variando apenas as quantidades percentuais de cada um. A empresa Cobre Muro não produz insumos básicos para a produção de tintas, tendo de ir ao mercado para comprá-los na forma de solução concentrada. Lembrem que o mercado não é ir ao supermercado ou ao mercadinho da esquina. É ir ao mercado, você vai fazer aquela consulta lá dos compradores em diversas lojas, isso é ir ao mercado. Duas soluções estão disponíveis. A primeira fórmula, denominada solução A, que ele apelidou aqui de Sol A, contém 30% do componente responsável pela secagem, né? Então o secador, e 70% de outros componentes também interessantes, como espessante, pigmento, etc. Que ele também chamou, aqui deu um apelido de OUT, né? Que são outros componentes. Outro fornecedor oferece uma segunda solução, que ele apelidou aqui de Sol B. Esse Sol B apresenta 60% do material secante e 40% de outros componentes, tá? Então percebe, ele não foi comprar só o secante ou só os componentes separados. Ele está pensando em soluções que tenham tanto o secante quanto outros componentes para usar na mistura. Sabe-se que os preços das soluções são R$ 1,50 litro da solução A e R$ 1,00 litro da solução B. Além disso, caso eu queira comprar 1 litro só do secante, isso vai custar R$ 4,00. E a mistura dos outros componentes, né, o OUT, que ele chamou de OUT, ou OUT, custa R$ 6,00 o litro, tá bem? Então, veja bem, eu posso comprar a solução A, eu posso comprar a solução B, mas eu também posso comprar só o SEC, que é o secante, ou só o OUT, que são os outros componentes, tá? Uma limitação das formulações das tintas é que cada litro da tinta SR, que é aquela de secagem rápida, exige pelo menos 25% de secante em sua fórmula e pelo menos 50% de outros componentes. Talvez aí na apostila esteja dizendo assim, pelo menos 25% de secante e 50% de outros componentes. Mas isso aí, normalmente quando a gente quer colocar um problema para ele ficar mais preciso, para não ter dubiedade, a gente tem que determinar. Então é pelo menos 50% de outros componentes. A tinta SN, né, que é de secagem natural, por sua vez exige no mínimo 20% de secante, então percebe que tem menos secante, né? E no máximo 50% de outros componentes, então não pode passar disso. Perguntamos, qual a quantidade mínima de produtos a serem comprados para que se produzam 1.000 litros de SR, que é a tinta de secagem rápida, e 250 litros de SN, né, que é a secagem não rápida, a secagem natural. E quantos litros de cada solução devem ser comprados dos fornecedores? Então, percebe que aqui ele não te deu exatamente qual é a função objetivo, né? Você precisa pensar aqui para ter uma ideia do que é. Mas lembra, quando a gente está fazendo mistura, o que a gente está decidindo de fato? A gente está decidindo quanto que a gente vai misturar
de cada matéria-prima para encontrar produtos, né, a um determinado custo mínimo. Então é isso que a gente vai fazer. Então olha, as variáveis de decisão são quantidades que serão adquiridas da solução A, da solução B, do secante sozinho e do outros componentes sozinho para a produção de 1.000 litros de tinta de secagem rápida e 250 litros do SN, que é a outra tinta. Percebe que você já sabe quanto vai produzir. É 1.000 litros de SR e 250 de SN. Acabou. Não tem, isso aí não é uma coisa que você vai decidir. Então você vai decidir o quanto que você vai usar de cada componente, né, de cada matéria-prima dessa para fazer as tintas, né, que estão sendo pedidas. E aí você tem a primeira variável, é a quantidade de litros de Sol A para produzir SR. Tá? Então, Sol A é o primeiro, a solução do tipo A, para produzir a tinta, né, de secagem rápida. A partir de agora, eu vou começar a falar só os apelidos, né, e você vai acompanhando na apostila para não se perder, porque senão eu vou ficar falando muita coisa, né, vai ficar muito repetitivo. Percebe o índice como está aí na apostila, que eu aproveitei aqui, porque normalmente a gente usa 1, 2, 3, 4, 10 mil, só que o índice ele não dá para a gente nenhuma informação. Como esse problema tem muitas variáveis de decisão, o autor ele resolveu colocar o índice da seguinte forma, ó. Seria aqui a quantidade de litros da solução A, por isso que ele colocou um Azinho aqui, para produzir SR, por isso que ele colocou traço SR, não é menos não, é traço SR, para a gente não esquecer. Então, é quantidade de A para produzir SR. A mesma coisa é o próximo, né? Quantidade de solução B para produzir SR. Quantidade de litros da solução A para produzir SN e quantidade de litros da solução B para produzir SN. Mas só são esses as matérias-primas? Não, eu preciso também colocar o secante. Então, a quantidade do secante para produzir SR e a quantidade dos outros para produzir SR, né, dos outros componentes. Então, eu também preciso de secante para produzir SN, né, e outros para produzir SN. Então, eu tenho 8 variáveis de decisão. Então, apesar do problema ser simples em si, mas ele tem 8 variáveis de decisão, tá? Então, para a gente resolver isso, imagina que você encara um problema desse, e aí teu chefe pergunta aí, olha, me diz aí quanto é que a gente vai usar de cada material desse aí. Ou você vai passar essa bola para o químico, né, para ele fazer a conta lá. Mas eu acho que isso não é legal, porque você não sabe se o químico está utilizando também a melhor mistura possível. Então, se você tem todas as informações técnicas, você é capaz de modelar o problema. Então, vamos à modelagem. Então, a função objetiva, ó, minimizar o custo para a produção de 1.000 litros de tinta de secagem rápida e 250 litros para aquelas que não são de secagem rápida, né? São de secagem natural. Então, o problema é de minimizar. Tá? Olha o primeiro aí. O primeiro é o custo que você vai ter com solução A. Cada litro da solução A custa 1,5, né? Custa R$ 1,50. Só que veja bem, a solução A é tanto o XASR quanto o XASN. Por quê? Porque o XASR é quanto você vai gastar de solução A para produzir SR e o XASN é quanto você vai consumir de solução A para produzir SN. Então, se você somar essas quantidades e multiplicar por 50, você tem o custo da solução A. Tá? Se ficou em dúvida, repete essa parte aqui mais algumas vezes. Vou falar de novo, né?
aplicando aqui com a solução B. O custo de cada litro da solução B é R$1, tá? Mas quantos litros você vai comprar de solução B? Você vai comprar tudo de solução B que for necessário para produzir SR e tudo de solução B que for necessário para você produzir SN. Ah, professor, mas se em vez de colocar dessa fórmula aí, como você está colocando com parêntese, se eu colocasse 1,5 XASR mais 1,5 XASN, estaria certo? Estaria também, né? Não teria problema nenhum. O mesmo você vai fazer para o custo do secante e o mesmo você vai fazer para o custo de outros componentes, tá bom? Então, se eu quisesse desenvolver, eu poderia colocar 1,5 XASR mais 1,5 XASN mais XBSR mais XBSN mais 4 XSEC SR mais 4x SEC SN mais 6x OUT SN mais 6x OUT SR. As restrições desse modelo. Então, a primeira restrição é a restrição de volume, né? Então, tudo o que compõe o SR vai ser o volume de SR. Então, eu vou misturar a solução A, né, que eu vou usar em SR, mais a solução B, que eu vou usar em SR, mais o secante, que eu vou usar em SR, mais os outros componentes, que eu vou usar o SR. Quando eu somar tudo isso, não pode ser diferente de 1000, porque ele disse que era 1000, tá? A produção era 1000, então tem que ser 1000. Aí tem uma questão, pessoal. Por que 1000 e não maior ou igual a 1000? Porque ele disse que era 1000. Se ele tivesse falado que era pelo menos 1000, eu poderia colocar maior ou igual a 1000, tá bem? Por que talvez não possa colocar maior ou igual a 1000? Porque, digamos que se sobra, né, se está fazendo galões aí de tinta, e se sobra aquela tinta, pode ser que eu tenha um custo de manter estoque ou então que a tinta estrague. Então eu prefiro realmente fazer só a quantidade necessária, tá? O mesmo vai acontecer para o volume de SN produzido, né? Então é tudo que eu vou usar em SN. A solução A que eu uso em SN, a solução B que eu uso em SN, o produto de secagem que eu uso em SN e os outros componentes que eu uso em SN. Tá? A soma disso tudo vai dar 250. Lembra que isso tudo está em litros, né? Essa terceira, vamos pensar bem que ela é um tiquinho mais complexa. O que é a terceira? É o percentual de produto de secagem em SR. Só que veja bem, não é só o produto de secagem em si, ou seja, esse XSEC SR, que tem o produto de secagem. A solução A tem 30% de produto de secagem, por isso que está 0,3 XASR. E a solução B também tem 30% do produto de secagem, por isso está 0,3 XBSR. Então, todos esses produtos têm o produto de secagem incluído, né? Tem o puro e tem os que estão diluídos na solução, tá? Então, isso tem que ser maior ou igual, né, a 0,25 ou 25% do todo. Mas quem é o todo? Já vimos que o todo é tudo que eu vou usar. Então, de tudo que eu vou usar, só está faltando os outros componentes, certo? Ó, pode ver que um lado é parecido com o outro, só que está faltando os outros componentes. E se você perceber, tá assim lá na sua apostila, tá? Mas, o autor da apostila, ele foi econômico no resultado. Por que ele foi econômico no resultado? Percebe que essa expressão XA, SR, mais XBSR, mais XSEC SR, mais XOLT SR, é essa expressão daqui de cima, ó, XA, SR, mais XBSR, mais XSEC SR, exatamente igual aqui de cima, tá? Então, em vez de usar isso, eu posso usar 1000, já que essa soma toda dá 1000, ok?
Olha, ficou 0,25 vezes 1000, ó, bem mais simples agora, né? Bem mais simpático. Podia até ser que você não tivesse a ideia de colocar essas variáveis todas e colocasse 1000 direto. Daria certo, né? Ou então que você pensasse, ó, 25% de 1000 é 250. Ficou mais simples ainda. Então, olha para cá e olha lá para o seu material na apostila para ver como está bem diferente. Aqui está bem mais simples, né? Então, agora é a mesma coisa, ó. A percentual de outros componentes SR também, ó, 0,7. Por quê? Porque tem 70% de outros componentes no XASR. Tem 40% de outros componentes no XB, na solução B, que eu vou usar em SR. E os outros componentes aqui é puro, né? Então é 100%, é 1. Tem que ser maior que 50% aqui do todo, tá? 50% do todo. Só que quem é o todo? O todo é 250. Que multiplicado por meio. Opa, desculpa. Aqui está maior ou igual a 500, mas é 125. É por meio, tá? Eu vou corrigir isso aqui para mandar para vocês. Mas aí não dá para parar o vídeo aqui, senão vai dar muito trabalho fazer a edição. Bom, aí tem as outras duas que vão dar na mesma coisa, né? Não, gente, desculpa, era 500 mesmo, porque 1000 vezes meio, aí sim dá 500. Aqui que está o outro produto, né? SN. E SN é 20% do 250, né, do SN. E aqui é 50% do todo do SN. Tá aqui, ó. Agora sim. Então tá aqui. Só tem uma diferença aqui, né? Porque esse último problema, ele disse que os outros componentes não podem ultrapassar 50%. Então é menor que 50%. Tá? Então menor, tem que usar menor ou igual. Então todos tem que ser a mais, mas esse aqui, a regra lá disse que tinha que ser menos que 50%. Então perfeito, está aqui o nosso modelo. Ele parece um pouco mais complicado porque tem muitas letrinhas. Então eu espero que vocês assistam essa parte aqui do vídeo mais de uma vez, né? Dei um repeteco para a gente tirar as dúvidas, não se confundir na hora de fazer isso, né? Anotem, façam no papel de vocês, né? Não dependam só do visual, façam também, tá? Olhando para o enunciado na apostila. E a última restrição, sabemos que é a restrição de não negatividade, né? Todos, como tudo isso aqui é quantidade em litros, né? Obviamente que isso aqui vai ter que ser maior ou igual a 0, tá? Então, gente, por hoje é isso, tá? Obrigado, tudo de bom aí pra vocês. Até logo.